ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor. Nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, a verdade, a luz, por teu amor metido pela cruz. Cantamos aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo, santificador, que nos anime, nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Trino, poderoso Deus, estás presente, sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Que a boa e doce paz do nosso único Senhor e suficiente Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Nós estamos muito felizes em mais uma vez nos reunirmos para o louvor da glória de Deus. Reunidos estamos para prestar um culto de louvor e adoração ao nosso Senhor. E nós queremos fazer isso com muita alegria, com muita intensidade e com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, o nosso Senhor e Rei. Que bom que você está conosco, que bom que você conseguiu conectar. O nosso desejo e o nosso desafio é que você espalhe este link, convide pessoas, amigos, especialmente aqueles que estão neste momento em grandes desesperos, em grande angústia e agonia, e também aqueles que não têm esperança, aqueles que estão no mundo sem esperança. Cristo é a nossa esperança, Cristo é a salvação, o Salvador. E nós desafiamos você a assim fazer nessa hora. Convide, espalhe, e o nosso desejo também é que aquele que não conseguiu, não desista. Continue tentando conectar, e você certamente conseguirá. E nós vamos cultuar juntos, como corpo, adorar aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e de toda a adoração. Eu quero ler um texto com vocês, antes de orar, agradecendo a Deus por esta oportunidade de orar pela minha e pela sua vida. Eu quero ler um texto que li na mensagem passada, está em Hebreus, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, diz assim um texto da palavra de Deus: no passado, por meio dos profetas, Deus
falou aos pais, muitas vezes de muitas maneiras. Nesses últimos dias, porém, Ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando-se superior aos anjos, a ponto de herdar um nome mais excelente do que eles. Esse é Jesus, que na cruz morreu por mim e por você. Eu quero orar nessa hora, agradecendo a sua presença conosco, agradecendo o privilégio e a oportunidade de adorar ao Senhor com toda a liberdade, em meio a esta pandemia e em meio à reclusão. Ainda assim temos liberdade. E eu quero agradecer a Deus e quero convidar você a orar comigo nesta hora. Soberano Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio que nós temos de juntos, como corpo, te adorar. Pelo privilégio que nós temos de fazer parte deste momento histórico em que a Tua palavra está sendo em velocidade inimaginável expandida pelo mundo. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua misericórdia que tem se renovado todos os dias. Obrigado pelas bênçãos sem medidas que temos recebido de Tuas mãos. Obrigado pelos livramentos incontáveis. Obrigado, Deus, por esta família que agora me assiste. Obrigado porque eles me recebem em seu lar. Ó Pai, que a Tua bênção chegue sobre as suas vidas. Que a Tua misericórdia seja realidade nesses lares que ora, ouvem esta oração e participam deste culto. Não passivos, mas ativos neste culto de louvor, de adoração que prestamos a Ti. Que o Espírito Santo do Senhor nos conduza de forma que ao final deste culto que a Ti estamos prestando e apresentando, sintamos paz no coração, a paz da aprovação do Senhor, porque nós queremos agradar ao Senhor. É assim que nós oramos, pedindo mais uma vez a Tua bênção, a Tua paz sobre os lares, a Tua orientação e direção sobre todos nós, e a Tua misericórdia, fazendo com que esta noite seja uma noite de salvação, seja uma noite de reconciliação, seja uma noite em que o céu celebre mais filhos sendo resgatados, mais ovelhas perdidas sendo trazido para o Teu aprisco. É assim que eu oro, grato a Ti pela Tua bondade e amor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue os conduzindo. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. Esperamos que por meio desta mensagem, que por meio deste canal, você tenha um encontro verdadeiro com Deus e a sua comunhão, se já existe, seja mantida de forma saudável. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Vamos continuar a nossa adoração por meio da mensagem cantada com nosso amado irmão Robson. A terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno.
tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde viestes à terra que criastes, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós aqui estamos para isso, para adorar ao Senhor. Por isso que eu quero nesta hora convidar você a um momento de oração. Nós estamos unidos e reunidos, tendo como cabeça Cristo Jesus. É Ele que comanda, é Ele que dirige, é Ele que guia o corpo. Ele é a nossa luz e nós somos o corpo. Nós agora vamos a um momento de intercessão. E eu quero interceder a Deus pela sua vida. Quero interceder pelas suas lutas. Quero interceder pelas suas aflições e angústias. Mas especialmente quero interceder pelos seus projetos. Mas acima de tudo isso eu quero agradecer a Deus. Porque as lutas, as aflições têm ofuscado muitas vezes a nossa visão de enxergar as abundantes bênçãos que tem nos cercado diariamente. Por isso também eu quero agradecer a Deus. Você tem motivo de gratidão. Nós temos motivo de gratidão. Temos muitas coisas a pedir a Deus. Temos lutas, bem verdade. Mas elas são muito menores. E elas são infinitamente menos relevante do que os motivos que temos para agradecer a Deus pelas suas bênçãos. Por isso eu quero convidar você nessa hora a comigo orar de forma breve e objetiva, mas orar. E quero que você fique muito à vontade. Se é seu desejo se ajoelhar, que você o faça. Se você quer permanecer sentado ou colocar-se de pé, fique muito à vontade. Nós vamos nessa hora orar a Deus, vamos chegar diante daquele que é o Rei da Glória. Nós acabamos de cantar, vim para adorar-te. Nós somos o corpo, Ele é o cabeça, o guia, Ele é a nossa luz. Vamos orar em nome de Jesus. Glorioso Deus e soberano Senhor, excelso e majestoso Criador, a Ti, tão somente a Ti, seja a honra, a glória, o louvor, a adoração e a exaltação. Porque só o Senhor é Deus e só o Senhor é digno de toda a adoração. Nós queremos viver a Tua palavra. Nós queremos viver guiados pela Tua palavra.
porque ela é a nossa luz, a lâmpada que guia os nossos passos. Senhor, nós queremos Te agradecer pelas ricas e abundantes bênçãos que tem nos cercado. São muitas, Senhor Deus. Pai, o pão de cada dia sobre a mesa, o ar que respiramos, a nação em que vivemos, a liberdade que temos é de viver o Evangelho e anunciar o Evangelho. O privilégio de livremente, em qualquer hora e em qualquer lugar, meditar na Sua palavra, orar. Oh Deus, que bênção que tem nos cercado. Muito obrigado, Senhor, pelos livramentos que na sua maioria não tomamos conhecimento e eles são diários. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos guardado. Obrigado pelos recursos financeiros que não são abundantes, mas são suficientes para honrarmos os nossos compromissos. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela sabedoria na administração desses recursos que o Senhor nos confia. Obrigado pela sabedoria que o Senhor tem nos concedido no viver. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos ser benditos para o louvor da Tua glória, não para a nossa vaidade. Mas também queremos Te pedir, vá de encontro, Senhor, às necessidades de todos os Teus servos e de todos que nos ouvem nesta hora. O Senhor conhece e eles estão gemendo e apresentando a Ti nesta hora lutas, aflições, angústias, desafios desta vida, que são inerentes e faz parte delas. Senhor, que hoje, aqueles que não fizeram, façam uma sábia escolha, enfrentar todas essas lutas, todos esses desafios e angústias, com o Senhor como Rei e Deus. Não segundo os seus conceitos, mas segundo diz a Tua palavra. E aqueles que já são do Senhor, que eles possam se alegrar em passar pelas aflições por serem servos do Senhor. É assim que eu oro, Pai, pedindo que o Senhor continue a nos conduzir, pedindo que o Senhor continue a nos fortalecer e nos renovar no Espírito. A cada manhã, que o Senhor renove a Tua misericórdia, para que, com a Tua ajuda, possamos vencer um dia de cada vez. Eu suplico por esses que nos ouvem e peço que a oração que todos estão a Ti apresentando, agrade a Ti, seja acolhida por Ti e respondida no tempo do Senhor, para o louvor da Tua glória. É em nome de Jesus que oro, Senhor. Amém. Faça dessa canção uma oração. Nós vamos então, com o nosso irmão Robson, a mensagem cantada. Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar. Mas só podes fruir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Amém. Nós nos alegramos muito com este hino, que é uma bela oração. E só quando tudo deixarmos no altar do Senhor, vamos então conhecer verdadeiramente o seu poder. Mas deixar no altar do Senhor é confiar no Senhor. E agora nós vamos a mais um breve momento de oração,
E esse é para agradecer pelo privilégio da mordomia. Nós somos os mordomos do Criador. Ele nos confiou toda a criação e nos confiou tudo que administramos, mas chamamos de nosso e humanamente é nosso. Nós temos em nosso nome bens que estamos administrando para o louvor da glória de Deus. E esse então é o momento em que nós colocamos no altar do Senhor vidas e bens. E nesta hora de colocar vidas e bens, tem uma vida em particular que eu quero colocar, é de uma criança, amada nossa, irmã nossa, da nossa comunidade de fé, a irmã Leslie. Ela está fazendo aniversário, 6 aninhos, e nós estamos muito felizes, Leslie, por você, pela sua casa e pelo que o Deus tem feito na vida de vocês. Que você continue crescendo na graça, no conhecimento e na comunhão com Cristo Jesus. E neste dia em que Ele te dá mais um ano de vida, você e sua família louve e engrandeça o nome dEle, não somente, mas engrandeça e glorifique a Deus como forma de gratidão por mais um ano de vida. Mas também queremos apresentar a vida de todos os fiéis do Senhor, que tem nesse tempo separado aquilo que a Deus pertence, a 10ª parte, os dízimos, e com generosidade tem ofertado para a manutenção da casa e da causa do Senhor. Que Deus também a ti abençoe rique e poderosamente, mas que antes dos seus bens, a sua vida, ela esteja totalmente no altar do Senhor, consagrada ao Senhor, em temor, amor e obediência. Por isso eu quero orar por este momento, pedindo a Deus por essas vidas e também pela vida daqueles que administram esses recursos. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai, graças te damos pelo grande privilégio que temos de fazermos parte deste ministério, o ministério da mordomia, por termos o privilégio de fazer parte da tua obra, não só com nossos esforços físicos, não só com o nosso fazer que nos alegra, mas também entregando a ti o que a ti é devido, os recursos, para que o Evangelho continue avançando com fervor, com amor e cheio de piedade. Abençoa, Senhor Deus, todos os servos fiéis, todos os crentes que têm suas vidas consagradas a Ti e consequentemente compreendem que são administradores de todos os bens e recursos que o Senhor tem os confiado, e com generosidade e fidelidade têm sido missionários ativos na tua casa e na tua causa. Continua abençoando mais uma vez, te peço, Leslie e todos os aniversariantes, aqueles que nós não sabemos, que nós não conhecemos, mas que hoje também estão celebrando mais um ano de vida. Que seja uma noite de adoração a Ti, uma noite de gratidão. Hoje é dia de Te adorar, e amanhã, e depois de amanhã, e todos os dias até a Tua volta, ou a nossa partida. Nós oramos gratos a Ti, pedindo a Tua bênção sobre aqueles que têm a responsabilidade de administrar esses recursos, de dar destino a eles, que o Espírito do Senhor os conduza, que o Espírito do Senhor os oriente, hoje e sempre. É assim que eu oro, grato a Ti, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos ter mais um momento de uma mensagem cantada com o nosso irmão Robson.
e vamos continuar a adoração e o louvor a Deus. Se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo total. Valeu-me o Senhor, ó que amor sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador. Ao céu Ele vai me levar. Em breve eu irei para sempre morar com os salvos por Cristo Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. Amém. Graças te damos, Senhor, por esta bênção, esse privilégio. E agora eu quero convidar o nosso irmão Davidson, que vai orar nesta hora em que nós vamos expor como alunos de exposição. Nós vamos nos empenhar na exposição da palavra de Deus nessa hora. Nosso irmão Davidson então vai estar orando ao Senhor, pedindo a direção dele para nós. Senhor Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelas nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu infinito amor. Amém. Ó Deus, abençoa os nossos irmãos. Amém, que estão assistindo essa transmissão, Amém, este Senhor. culto, ó Deus, online. Amém. Que o Senhor continue a abençoar a vida de Amém, cada um Jesus. deles, ó Pai. Que eles venham ter reverência diante da tua palavra. Amém, Senhor. Que o Senhor Deus ilumine a vida do nosso pastor. Amém, Senhor. Para que ele venha estar, ó Deus, trazendo a tua mensagem. Sim, Deus. Que o Senhor Deus colocou no coração dele. Amém, Para que Pai. hoje nós ouvíssemos, ó Deus. Amém. Por isso nós te agradecemos. Em nome de Jesus, Pai.
Amém. 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 Louvado seja Deus. Nós temos essa dinâmica que talvez não seja muito comum para você, de sair e chegar, porque nós estamos em 4 pessoas, mas com todos os cuidados recomendados pelas as nossas autoridades no que diz respeito à pandemia. Então nós temos mantido distanciamento, nós temos mantido a ausência de contato físico, de aperto de mão, mas nós ainda pegamos em alguns objetos em comum, participamos do mesmo ambiente. Por isso quero mostrar a vocês, temos o cuidado da nossa equipe de apoio da igreja, que mantém a limpeza e nos tem mantido álcool gel aqui no nosso ambiente, o álcool adequado para a higienização. E enfim, nós estamos tendo todos os cuidados, inclusive com as máscaras. Todos nós temos as nossas máscaras e no momento adequado, devido, nós estamos usando tudo que é necessário, todos nós tomando todos os cuidados. Agradecemos a Deus pela vida do nosso irmão Davidson, que já orou pela mensagem que agora nós vamos expor. E eu quero convidar vocês a abrir suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 13. Nós estamos numa sequência lógica e agora nós vamos seguir o curso natural da exposição do livro. E encerramos o capítulo 12 na última oportunidade. Hoje então nós começamos o capítulo 13. Fizemos um apanhado do capítulo 13 na nossa última mensagem, pela provocação que ele nos traz nos primeiros 2 versículos, que é acerca do templo. Então nós fizemos um apanhado do verso 1 ao verso 13, daquilo que João Marcos, o autor, tem apresentado acerca de Jesus e da sua soberania sobre tudo e sobre todos. Então nós nos empenhamos em apresentar, não apresentamos todos os pontos. Por exemplo, deixamos de fora alguns, como a soberania de Cristo Jesus sobre os espíritos imundos ou os demônios. E nós sabemos que é uma prerrogativa divina, porque no Antigo Testamento, o livro de Jó, Deus mostra a sua soberania, não só ali, mas na própria condenação dada a ele no Éden, a serpente que é Satanás, a antiga serpente. Também ali Deus expressa a sua soberania sobre ele, dando a sua condenação. E no livro de Jó, mais uma vez, e Jesus Cristo, no Evangelho de Marcos, também é apresentado como soberano sobre os espíritos imundos, sobre os demônios, que a ele se prostram e temem e obedecem. Então nós fizemos esse apanhado, e agora então, que você já tem a sua Bíblia aberta no capítulo 13, eu quero dizer que a perícope que agora nós vamos trabalhar, ela é um tanto extensa. Nós vamos ler toda ela e vamos trabalhar toda ela. Na proposta de hoje, nós vamos deixar alguns versículos para que a gente conclua na nossa próxima mensagem. Começa no capítulo 13, verso 1, e vai até o versículo 37 desse mesmo capítulo. Essa então é toda a perícope que teríamos se assim fosse de pregar, mas nós não vamos assim fazer. Nós vamos só ao versículo 23. No versículo 23 nós vamos parar e depois nós então vamos dar sequência. Então hoje nós vamos estar trabalhando do verso 1, do 13 ao 23. Mas antes de ler o texto, eu quero convidar vocês a lembrar de um tempo bem distante. Eu acho que eu era bem criancinha, mas eu lembro daquele filme
e era interessante e futurista para a época, De Volta para o Futuro. Era um filme interessante, muitos não entendiam, eu só me divertia como criança e sonhava com aquelas coisas a princípio loucas, e que hoje nós estamos vendo não eram coisas loucas, eram previsões. Mas hoje nós olhamos aquele filme e a gente diz que coisa antiga, quase não tinha tecnologia, mas eles estavam apontando para uma tecnologia futurista. Mas tem uma coisa que é muito relevante naquele filme para esse nosso momento. É que aquele filme trazia o pressuposto de que aquela dupla, pelo menos, eles sabiam de toda a história. Eles estavam em um momento vivendo e sabendo o que iria acontecer, e sabendo onde no tempo poderia voltar para tentar mudar aquela história, para salvar, para livrar de um acidente, de uma perda, para mudar o curso das coisas. A ideia era de mexer, era de poder alterar, mas não é essa ideia que eu quero pegar, é a ideia de saber. Eles tinham o conhecimento do amanhã, era o pressuposto daquele filme. Eles tinham conhecimento do amanhã e também tinham acesso ao amanhã. Esse é um filme que fala de uma verdade bíblica. Esse filme fala do texto que agora eu vou expor para vocês. E eu quero então ler com todos vocês. Por favor, acompanhe-me pela sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: quando saía do templo, um dos seus discípulos lhes disse: Mestre, olha que pedras, que edifícios. Então Jesus lhe disse: Vês estes grandes edifícios? Aqui não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quando Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, em frente ao templo, Pedro, Tiago, João e André perguntaram-lhe em particular: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá? Quando todas elas estiverem? Então Jesus começou a dizer-lhes: Cuidado, ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo sou eu, e enganarão a muitos. Quando porém ouvirdes falar em guerra e rumores de guerras, não vos perturbeis. É necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Pois nação se levantará contra nação, reino contra reino, em vários lugares haverá terremotos e fome, isto será o princípio das dores. Mas tende cuidado, pois por minha causa vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, e sereis espancados. Também sereis levados perante governadores e reis, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando vos levarem para vos entregar ao tribunal, não vos preocupeis com o que haveis de dizer. Falai o que vos for dado falar naquela hora, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. O irmão entregará à morte seu irmão, e um pai seu filho. Filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Sereis odiado por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando virdes a abominação assoladora no lugar em que não deve estar, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver no telhado, não desça, nem entre para tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte para buscar sua roupa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não aconteça no inverno, porque naqueles dias haverá tribulação como nunca houve desde os que Deus criou o mundo, até agora nem jamais haverá. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém seria salvo, mas por causa dos eleitos, que escolheu,
ele abreviou aqueles dias. Então, se alguém vos disser, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão sinais e milagres para, se possível, enganar até os escolhidos. Tende cuidado, pois vos tenho dito tudo com antecedência. Eu quero mais uma vez pedir a Deus a sua direção. Pai, pelo nome de Jesus, eu suplico que o Senhor nos conduza pelo teu Espírito, para que não falemos nós, mas o Senhor nesta hora. Há uma grande expectativa neste momento do culto. O pregador é alvo de avaliação. Por favor, Deus, eu suplico que o Senhor conduza os corações de forma humilde e reverente a avaliar a palavra, não a eloquência do pregador ou a falta dela, mas a palavra. Concede iluminação para que haja entendimento desse tema tão especulado, deste texto, muitas vezes distorcido, e por causa das distorções tão polêmicas. Ajuda-nos a enxergar a Tua palavra e o que ela nos... É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero desafiá-los a caminhar comigo nesse tempo em que vamos expor esse trecho da palavra para que a gente venha desmistificar muita coisa que ao longo da caminhada a gente tem ouvido dizer e que gera medo em muitos. É a minha oração e o meu desafio para você. Então, nós vamos ter muitos textos. Todos estão em harmonia, em perfeita conexão com esse trecho, com essa profecia escatológica. Jesus aqui está fazendo uma profecia escatológica que até os dias de hoje ecoa. E nós precisamos então compreender para que haja paz em nossos corações, para que o entendimento seja pleno sobre as nossas vidas. Esse mesmo texto e essa mesma narrativa, elas estão nos outros evangelhos de Mateus e Lucas. Em Mateus 24, a partir do versículo 1, também vai ser narrado essa mesma profecia. E em Lucas, no capítulo 21, a partir do versículo 5, também a mesma profecia vai ser então narrada. Mas em lida toda ela, o seu resumo é: o rei alerta, capacita e preserva os eleitos em meio à tribulação. É isso que nós aqui temos. Não é algo espetaculoso, é espetacular, é divino, mas é em parte simples. Nós conseguimos resumir em poucas palavras. O rei alerta, capacita e preserva os eleitos em meio à tribulação. Jesus, ele está alertando os seus discípulos sobre o fim dos tempos. Ele está preparando os seus discípulos para não serem enganados nem o negar. É isso que Jesus está fazendo aqui com os seus. Jesus, como profeta de Deus, ele profetiza para um futuro imediato, e nós vamos ver isso, e um distante ou um tempo do fim, que nós ainda vamos viver, ou a humanidade. Talvez nós não estejamos aqui para ver, mas talvez também estejamos para ver. Mas é isso que nós temos aqui. Observe que eles saíram do templo, e a pergunta se dá quando eles estão no Getsêmani, no jardim de frente ao templo. O texto diz no verso 3, quando Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, em frente ao templo. Eles saíram do templo e quando saíram, os seus discípulos exclamaram: Mestre, olha que pedras, que edifícios. E Jesus dá uma resposta no versículo 2: não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja destruído, derrubado, quebrado. E eles então, no verso 3, em frente ao templo, numa distância em que dava para ver aquela construção suntuosa, mais uma vez os seus discípulos, os seus apóstolos, Pedro, Tiago, João e André, perguntam a Jesus, agora em particular. Jesus está com os 12,
4 deles faz a pergunta, a indagação, mas Jesus está com todos os seus apóstolos, todos os seus, inclusive o traidor, todos estão ali unidos com Jesus. E no verso 4, então, Jesus começa, eles perguntam no 4, melhor dizendo, dize-nos quando acontecerão essas coisas. E eles queriam um sinal. Como é que nós vamos perceber quais são os sinais? Quais sinais haverá quando todas essas coisas estiverem para se cumprir? Quando essa profecia vai se cumprir? Quais são os sinais, Senhor? E aí Jesus, no verso 5, ele começa. Então Jesus começa a dizer-lhes. O assunto dos versos 1 ao 4 é o templo e sua destruição. Isso aqui é o que está em evidência nesses 4 versículos. O templo e sua destruição. Essa primeira profecia de Jesus impactou os discípulos. Jesus disse, destruirei em um dia e em 3 reconstruirei. É algo assim que não dá para entrar na mente humana. É como a conversa que Jesus teve com Nicodemos, que concluiu em João 3,16. Porque Jesus disse é necessário nascer de novo. E ele não entendia porque ele pensava numa perspectiva humana, não divina. O mesmo acontece nessa hora com os discípulos. Quando Jesus diz, eu vou destruir em um dia e em 3 dias eu vou reconstruir, a perspectiva deles é humana. Eles não estão numa perspectiva divina, acompanhando o raciocínio de Jesus. Porque aquilo que durou 46 anos para ser edificado, e diga-se de passagem que ainda estava em acabamento. Jesus disse que ia destruir em um único dia e em 3, o que levou 46 para ser construído, ele iria construir. Impactou os seus discípulos. O rei alerta, capacita e preserva os eleitos em meio à tribulação. Aquele edifício era suntuoso, irmãos. O historiador José diz que as pedras de mármore eram de metros, polido, mármore polido, coisa fina, linda, espetacular. Diz que realmente era algo espetacular. E algumas ainda estava por colocar, mas de longe, segundo o historiador, a visão era como se olhasse um mar verde claro, porque o mármore é polido, branco, esverdeado, e de longe ele dava uma tonalidade que assemelhava-se muito ao mar, a uma água bem clarinha, um verde clarinho, brilhante. Diz que era mais ou menos assim. E eles estavam nessa distância vendo essa imagem. De perto estavam impressionados com aquelas lindas pedras gigantes que estava sendo então forrada a construção. E de longe eles viam aquela coisa belíssima. Mas o rei alerta, capacita e preserva os eleitos em meio à tribulação. Nós vamos dividir essa mensagem em 4 pontos intensos. Queremos ser o mais breve possível, mas é verdade que são intensos. Primeiro ponto, nós vamos trabalhar, o rei alerta sobre a enganação dos falsos cristos e profetas. O segundo ponto, o rei alerta sobre as aflições e perseguições. No terceiro ponto, o rei alerta sobre a grande tribulação. E o quarto e último ponto, o rei alerta sobre a necessidade de, em meio a tudo isso, guardar a fé para ser salvo. Não se preocupe se você não anotou ainda, porque nós vamos repetir cada ponto e você vai ter oportunidade de anotar. Porque o rei alerta, capacita e preserva os eleitos em meio à tribulação. Vamos então ao primeiro ponto. O rei alerta sobre a enganação dos falsos cristos e falsos profetas. O rei alerta sobre a enganação dos falsos cristos e profetas. Falsos cristos, falsos profetas, e a gente tem vivido isso até o dia de hoje. Esse trecho compreende do verso 5 ao 6 e do 21 ao 23. Eu quero vir ao texto com vocês. Verso 5 diz assim: então Jesus começou a dizer-lhe, cuidado, o rei alerta,
ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo sou eu, e enganarão a muitos. E aí nós vamos para o versículo 21 ao 23, que vai dizer: então se alguém vos disser, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, milagres, para, se possível, enganar até os escolhidos. Tende cuidado, pois vos tenho dito tudo com antecedência. Ele começa a resposta aos seus discípulos com um alerta, e ele encerra o versículo 23, e até onde vamos, com mais um alerta. Ele começa e termina da mesma maneira. Verso 23, tende cuidado. E ele começa o verso 5 dando resposta: cuidado. É assim que nós começamos e terminamos esse ponto, esse primeiro ponto. O rei alerta sobre a enganação dos falsos cristos e profetas. A primeira palavra de Jesus aos seus apóstolos, e eu quero enfatizar: tragédia que virá sobre o templo, a futura destruição do templo. Logo em seguida a isso, Jesus, ele então começa a alertar os seus. A primeira coisa, depois dessa profecia futura, a profecia da destruição do templo, foi um alerta. E por que eu me demorei tanto e enfatizei e voltei, estou voltando ao alerta? Porque eu espero muito que hoje você seja alertado. Entenda que hoje o Senhor está te alertando. É um alerta. Verso 5 a gente vê: cuidado. Ninguém vos engane, ou cuidado com os enganadores que virão. A partir da pergunta dos apóstolos, Jesus começa a ensiná-los por meio de um alerta que se repete lá no verso 23, no final. Temos então nos versos 6, 21 e 22, a primeira razão pela qual Jesus alerta os seus: os falsos cristos e os falsos profetas. Os falsos cristos, nós vamos ao livro de Atos. Eu disse, é intensa. Livro de Atos, capítulo 5. Eu quero que você, por favor, me acompanhe, faça anotação, tente folhear. 5, no verso 33 do capítulo 5 ao verso 39, nós vamos ter: ouvindo isso, eles se enfureceram e queriam matá-lo. Aqui os apóstolos estão presos, e o sinédrio quer matar os apóstolos. Essa é a ideia, porque mesmo depois que Cristo morre, a obra dele continua ascendendo e crescendo, e o seu nome sendo engrandecido. E então entra em cena Gamaliel, um mestre onde Paulo foi criado aos seus pés, para aconselhar. Gamaliel entra em cena para aconselhar. Verso 24: então certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e mandou que aqueles homens saíssem por um momento, e prosseguiu: homens israelitas, tende cuidado com o que estás para fazer a estes homens, porque há algum tempo, e aqui então a gente vai ver os falsos cristos em cena. Ele diz no verso 36, e aqui a gente já encontra eles: porque há algum tempo surgiu Teudas, dizendo ser alguém, é o falso Cristo. A eles se ajuntaram uns 400 homens, mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos e reduzidos a nada. Aí vem o segundo. Depois dele, nos dias do recenseamento, e aqui não é o recenseamento onde Jesus viera a nascer, mas aqui é o século 6 depois de Cristo. Depois desses dias surgiu Judas, o Galileu, e desencaminhou muitos que o seguiram, mas ele também morreu, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Então Gamaliel, ele entra em cena e traz esse conselho, e o livro de Atos, ou seja, a Bíblia, traz a sua autorrevelação, mostrando que a profecia de Jesus começara a acontecer no primeiro século.
Jesus já fora morto. Aqui nós estamos no livro de Atos, que mostra a obra do Espírito Santo. O livro de Atos começa dizendo que Jesus foi assunto aos céus e o Espírito desceu sobre os apóstolos. E eles estão pregando e fazendo maravilhas, operando no nome de Jesus, porque são enviados de Jesus. E já tinha aparecido, já começaram a aparecer os falsos, os oportunistas. No capítulo 20 do mesmo livro de Atos, capítulo 20, verso 29, nós temos, de igual modo: eu sei que depois da minha partida, que fala o apóstolo Paulo, lobos cruéis entrarão no vosso meio e não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas distorcidas para atrair os discípulos para si. Então, aquilo que Jesus está alertando os seus, no capítulo 13, a partir do verso 5 em diante, já começa a acontecer no primeiro século. Essa é a profecia imediata. Nós também vamos ter em 2 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, você me acompanha no final da Bíblia, 2 Pedro 2, verso 1 do capítulo 2, diz assim: mas entre o povo também houve falsos profetas, assim como entre vós haverá falsos mestres, as ocultas, e introduzirão heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou e trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Mas não fica só aí. João, Evangelho, ou primeira carta de João também, logo depois de 2 Pedro, 1 de João, no capítulo 4, no verso 1 do capítulo 4, diz: amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas avaliai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Aquilo que aqui está dito logo nesse primeiro trecho, no primeiro conselho do Senhor, no alerta: cuidado, muitos virão em meu nome. Verso 21 e 22: então se alguém vos disser, aqui está o Cristo, ou ali está ele, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Verso 22, acontece imediatamente. Tem muita gente que está esperando acontecer nos dias de hoje. Eu quero dizer, amados irmãos, que vem acontecendo desde o primeiro século, desde que Cristo Jesus foi assunto aos céus e a obra do Espírito começou, surgiram falsos, e até o dia de hoje temos em abundância. Então não fique na expectativa esperando o que vai surgir no futuro como algo novo, porque não há nada novo. Já vem acontecendo ao longo da história há mais de 2000 anos. Surgem também os falsos apóstolos. Nós temos os falsos cristos, nós temos os falsos profetas e também nós temos os falsos apóstolos. E aí nós vamos em 2 Coríntios, apesar de Jesus aqui não tratar diretamente dos falsos apóstolos, mas na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, o apóstolo Paulo vai falar dos falsos apóstolos, porque surgirão falsos tudos, surgirão falsos cristos, falsos profetas e falsos apóstolos. Também, capítulo 2, verso 17, ele começa o assunto: porque não somos mercenários da palavra de Deus, como tantos outros. Ele começa a sinalizar que os falsos, eles são mercenários, e aqui são os falsos apóstolos, mas falamos em Cristo com sinceridade da parte de Deus. Quando chega no capítulo 3, no verso 2, do mesmo livro, ele diz: vós mesmos sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Porque esses falsos estavam querendo desmerecer Paulo, alegando que ele não tinha carta de autorização. E aí a gente chega no capítulo 11, onde o assunto agora é explícito. Capítulo 11, verso 5, então o apóstolo Paulo diz: em nada me considero inferior a esses superiores
super apóstolos, é assim que Paulo usa de ironia para com eles, esses super apóstolos. E o Paulo segue no verso 13 e verso 14, o apóstolo Paulo diz: esses homens são falsos apóstolos, obreiros desonestos, disfarçando-se de apóstolos de Cristo, e não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Verso 15: portanto, não surpreende que também os seus servos se disfarcem de servos da justiça, o fim deles será de acordo com as suas obras. Então nós temos aqui coisas que nós vemos. Nós temos, 3, falsos cristos, falsos profetas, falsos apóstolos. Aqui eu quero convidá-los a pensar com sabedoria de Deus e prudência. Se o último dos profetas foi João, isso está registrado nos evangelhos. Volta um pouquinho de Marcos, você vai chegar em Mateus no capítulo 11, versículo 13 de Mateus 11. A palavra de Deus diz assim: pois todos os profetas e a lei profetizaram até João, ponto. Em João acabou. Então, se o último profeta foi João, se para ser apóstolo de Jesus, as exigências são, ou eram, ter sido enviado pessoalmente por ele e tê-lo visto pessoalmente depois da ressurreição. E isso está no livro de Atos. Atos, no capítulo 1 de Atos, logo no comecinho, capítulo 1 de Atos, versículo 21 e 22. Judas morreu, suicidou-se, e agora há uma substituição, vamos substituir. E estão discutindo como fazer isso. E no verso 21 diz: assim é necessário que dentre os homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, viu Jesus, caminhou. Verso 22, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós ele foi elevado ao céu. Então viu Jesus ressurreto. Um deles se torne conosco testemunha da sua ressurreição. Você tem que ser chamado pessoalmente por Jesus. Você tem que ter vivido com Jesus e ter visto Jesus ressurreto. Exigência era essa, a exigência para ser apóstolo. Só os apóstolos tinham autoridade de formar apóstolos. Isso é o que diz o livro. Se só há um Senhor, Efésios 4, 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Se há um só Senhor, se em João acaba-se os profetas só até João, depois de João não existe profeta. Apóstolo tem todas essas exigências. Ter visto, ser enviado, visto Jesus ressurreto. Se só existe um Senhor, e se no primeiro século ele alertou sobre esses falsos que apareceriam, e os seus apóstolos enfrentaram tudo isso, o que é que temos hoje? Os que se dizem profetas, os que hoje se dizem cristos, e os que hoje se dizem apóstolos, o que é que temos hoje? Falsos ou verdadeiros? Cristos, profetas e apóstolos. É óbvio, irmão, que são todos falsos. Todos falsos. E o senhor, pastor, não é um profeta de Deus? Não, nunca fui. Eu sou um arauto do Senhor, um ministro do Evangelho, pastor de ovelhas, não profeta. Não sou profeta. Nunca fui profeta. E nunca serei profeta, porque os profetas acabaram em João. Encerrou-se ali a profecia, ali fecha. O rei alerta, capacita e preserva os eleitos em meio à tribulação. É isso que nós temos. E vamos então ao segundo ponto.
Segundo ponto, o rei alerta sobre as aflições e perseguições. Isso compreende o versículo 7 ao 13, parte A do capítulo 13. Do 7 ao 13 na parte A, o que nós vamos ter é o alerta do rei às aflições e perseguições. O texto diz: quando porém ouvirdes falar em guerras e rumores de guerra, não vos perturbeis, é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim, pois nação se levantará contra nação, reino contra reino, em vários lugares haverá terremotos, fome, isso será o princípio das dores. Mas tende cuidado, pois por minha causa vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Ou seja, o rei alerta sobre as aflições e perseguições futuras, imediatas. Ele está falando com os apóstolos aquilo que eles vão viver, mas que não fica só neles, começa neles e até o dia de hoje nos acompanha. O verso 8, nós temos aqui logo o acontecimento em Atos 11. O verso 8 vai dizer: pois haverá terremotos e fome. Aí quando nós chegamos em Atos, no capítulo 11 de Atos 11, 27 ao 30, nós vamos ter o seguinte: naquele momento os 3 homens que me foram enviados de Cesareia pararam em frente à casa onde estávamos. Naqueles dias, profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Levantando-se um deles, chamado Ágabo, indicou pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, que ocorrera no tempo de Cláudio. Aconteceu no tempo do imperador. E os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram enviar ajuda aos irmãos que habitavam na Judeia. Livro de Atos, a gente já vai ver acontecer. Ou seja, no primeiro século, imediato à morte de Jesus, a ressurreição, melhor dizendo, de Jesus e assunto aos céus, a gente já vai vendo essas profecias acontecendo, fome acontecendo. O verso 10, ele vai falar mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Está profetizado em Atos 1:8. Atos 1:8, capítulo 1, verso 8: mas recebereis poder ou capacitação, e o Espírito Santo descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas, ou pregarão o Evangelho, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nós estamos vendo isso acontecer em todo o livro de Atos. É dado início ao longo do livro de Atos entre nós, também está acontecendo nos nossos dias, as nossas vistas, está acontecendo o que está em Marcos capítulo 13, verso 10. As nossas vistas está acontecendo. Por causa da pandemia do Covid-19, o Evangelho está avançando mundo afora em uma velocidade nunca antes imaginada. Verso 10 de Marcos, o Senhor Jesus profetiza, 13:10, mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Ou seja, tudo isso só vai se cumprir plenamente quando a minha profecia, que não vai ficar sem acontecer, ela for plena. No versículo 9 ao versículo 13, mas tende cuidado, pois por minha causa vos entregarão aos tribunais. Aqui a gente vai ver uma perseguição intensa. E diz que por causa dele, por minha causa, vos entregarão aos tribunais. É isso que está dito. E aí nós vamos ver em Atos. É o contexto posterior, imediato, é o livro de Atos desses acontecimentos. Atos diz tudo sobre essa profecia, ou quase tudo. Capítulo 4 de Atos, a partir do versículo 1, fala sobre a prisão de Pedro e João, e eles diante do Sinédrio, porque eles vão ser presos e vão ser levados às sinagogas.
e vão ser levados aos tribunais perante os governadores e reis para lhes servir de testemunho, para anunciar. Olha que coisa linda a gente tem em Atos capítulo 4 no verso 1 diz: enquanto eles estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Verso 2, muitos incomodados porque os discípulos ensinavam o povo e anunciavam a Jesus a ressurreição dentre os mortos. Então os prenderam. Verso 3 diz que prenderam eles. Aí a gente pula no verso 8. Verso 8 diz: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e vós, líderes religiosos, se hoje somos questionados acerca do benefício feito a um doente e pelo modo como foi curado, seja do conhecimento de todos. E ele prega o evangelho e o poder de Deus, e vai essa pregação até o versículo 14. É tremendo, quando chega no versículo 19 e 20, de novo diz: mas respondendo Pedro, eles disseram: cala-te. E chamando-os, no verso 18, chamando-os, disseram expressamente que não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas respondendo Pedro e João lhe disseram: julgai se é justo diante de Deus dar ouvidos a vós e não a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. É tremendo isso, irmãos. Isso é tremendo. Nós ficamos regozijados em ver o cumprimento estar se cumprindo nos tribunais. Estevão perante o Sinédrio testemunha, o capítulo 7 de Atos todo é um testemunho de Estevão diante do Sinédrio. E enquanto Estevão testemunha, prega desde Abraão, faz uma exposição tremenda da palavra, e depois ele é apedrejado. Paulo, o apóstolo Paulo, arrastado do templo, testemunha ao povo em Atos 21, 27. Atos 21, 27. Ele é arrastado do templo, o templo ainda não foi destruído, e ele testemunha. Perante o Sinédrio, no capítulo 22, verso 30, Paulo também testemunha e anuncia. Perante o governador Félix, capítulo 24, perante Festos, no capítulo 25, perante o rei Agripa, no capítulo 25 ainda, verso 23, Paulo está testemunhando, está se cumprindo a profecia de Jesus Cristo, o que está no capítulo 13 de Marcos, no verso 9 em diante, até o 13, 25, 23, Paulo está diante de Festo. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com muita pompa e entraram no auditório com os chefes militares e com os homens de posição da cidade. Então, por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Paulo está diante dos reis testemunhando, e é o que 13:9 diz: vocês vão diante dos tribunais, será levado perante governadores e reis para lhes servir de testemunho. Então, tem muita gente aguardando esse dia chegar que não viu. Esse dia, essa profecia já se cumpriu, ainda não. O que é já, ainda não? Ela se cumpriu, mas está em andamento porque continua a acontecer em nossos dias. Nós precisamos compreender isso. Até hoje nada mudou. Na verdade, tudo vem se intensificando. As aflições e perseguições continuam contra o povo de Deus, espalhado na face da terra. Missionários ao redor do mundo estão sendo torturados, decapitados, mortos, afligidos. De diversas maneiras eles estão sofrendo. Nós sofremos hoje uma grande perseguição religiosa em nossa pátria, com toda a aparente liberdade, e em parte temos de fato, mas nós sofremos uma perseguição religiosa aberta, declarada e clara. E quem comanda essa perseguição é a Rede Globo de televisão. Tudo que diz respeito a Deus, a Jesus e a fé cristã e seus valores são atacados e escarnecidos por ela.
a ponto de manipular, irmão, crentes. Há muitos cristãos e mudar a mente deles acerca, por exemplo, de valores como o aborto, a vida. Muitos têm as suas mentes mudadas por causa dessas influências, infelizmente. E tantos outros assuntos, morais e etc. Valores cristãos estão sendo atacados e deturpados. E tem muitas outras fontes de ataque. Não só essa é a grande, talvez a principal. O problema é a perspectiva que temos. E a informação que nos chega. A nossa perspectiva será construída a partir do que nos alimenta ou de como nos alimentamos. Infelizmente, estamos nos alimentando com mais mundo e menos Bíblia. Logo, a nossa perspectiva é mundana a partir daquilo que vem via canais de informação a mim. Canais informativos que chegam a mim e a você. Nós estamos nos inundando e dando crédito a essas coisas e não estamos conhecendo a palavra de Deus. Não estamos nos inundando mais mundo e menos Bíblia. Quando na vida cristã, ao passo que nos convertemos, nós precisamos viver cheios de Bíblia e vazios de mundo. Existem canais informativos da nossa fé que fala de todas as perseguições mundo afora. Canais missionários que mostram as torturas e tudo que os nossos estão vivendo. Não tem muito tempo que na mídia televisiva e nas redes sociais via YouTube, nós estávamos vendo cristãos serem decapitados por um grupo radical lá do Oriente Médio. Eles cortavam ao vivo a cabeça dos crentes, só porque eram cristãos, incendiavam as suas igrejas, matavam eles em suas casas. A perseguição nada mudou, tudo continua do mesmo jeito. O negócio é o que está inundando a nossa mente, para que a gente imagine que ainda vai chegar. O rei alerta, capacita e preserva os eleitos em meio à tribulação. Vamos ao terceiro ponto. O rei alerta sobre a grande tribulação. Isso compreende do versículo 14 até o versículo 23. Perdão, até o versículo 20. É esse pedaço que compreende então a grande tribulação. Porque o rei alerta sobre a grande tribulação. Olha como está no verso 14. Quando virdes a abominação assoladora no lugar em que não deve estar, que ele entenda, então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado, não desça nem entre para tirar alguma coisa. Jesus está falando do seu povo e da sua localidade, Judeia. Ele não está falando do mundo nessa hora. É uma profecia que vai se cumprir imediatamente. É num tempo curto. Para frente, obviamente que ela se estende até o fim, mas é muito local também, e a gente fica às vezes esperando ainda acontecer, já e ainda não, já aconteceu e continua acontecendo. Nós estamos vivendo essa perseguição. Verso 17, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. A profecia do Senhor diz isso. O rei então alerta sobre essa grande tribulação. Livros escritos em meio à perseguição e grandes tribulações foram Efésios, Filipenses, Colossenses, 2 Timóteo, Filemon, Apocalipse. Apocalipse é um livro que faz eco com esse trecho que nós agora estamos vendo aqui do Evangelho de Marcos. Apocalipse é escrito por João em meio a grandíssima tribulação. Pouco depois da morte e ressurreição de Jesus, os judeus intensificaram sua luta contra o domínio romano. Os romanos perceberam que só mediante o poder e a força bélica, só com armas, poderiam então restaurar a ordem na Palestina. Havia a Pax Romana, mas depois da ressurreição de Jesus e assunto aos céus do Senhor, nós então temos esse acontecimento. Acabou a paz. Então a Palestina estava em guerra, em grandes tumultos. O que é que então acontece? Os judeus precisavam de ser freados, e os romanos
entenderam que só pela força militar. Sob o comando do general Tito, filho do imperador Vespasiano, em 66 depois de Cristo, houve um conflito armado. Depois de um longo período de ameaça, a cidade de Jerusalém foi capturada e completamente destruída. Antes do cerco final do templo, uma grande quantidade de judeus foi crucificado diariamente. O número de judeus, irmãos, crucificados foi tão grande a ponto de a madeira na localidade ficar escassa. As crucificações aconteciam à vista, na presença dos que ainda lutavam. Que horrorosas e desencorajantes cenas eles viveram em batalha, lutando contra o governo opressor e vendo uma opressão horrenda, a crucificação, que era uma tortura horrorosa. Os sacerdotes e muitos outros haviam fugido para o templo, imaginando que Deus iria poupar o templo. Mas isso não aconteceu, apesar de que Tito, o imperador, o general Tito, ele tinha dado a ordem de preservação do templo. Mas isso não aconteceu. Por que não aconteceu? Porque Deus já se havia afastado do templo por causa do pecado, da vida pecaminosa do povo, e em Cristo ele havia se retirado para a glória. Assim, em 70 depois de Cristo, o templo foi destruído e muitos dos que estavam nele foram crucificados. Agora Deus habitava no templo não feito por mãos humanas. Agora era aí que ele habitava. Ele saiu daquele templo de construção que foi destruído em 70. Agora, nesse ataque, nesse cerco, onde houve uma carnificina. E aqui no verso 17, ai das que estiverem grávidas, os soldados romanos enraivados tinham como presa fácil para a sua carnificina e perversidade as grávidas, as mães que amamentavam e precisavam levar os seus filhinhos, e todos foram dilacerados. Segundo Joséfo, o historiador Joséfo, a carnificina foi tão grande que o sangue corria pelas ruas a ponto de cavalos não conseguirem permanecer de pé, escorregar de tanto sangue espalhado pelas ruas estreitas da Palestina. É isso que nós temos aqui do 14 até o 20. Orai para que isso não aconteça no inverno, porque naqueles dias haverá tribulação como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. É isso que nós temos aqui. E essa profecia do Senhor aconteceu naquele tempo e continua acontecendo. Tudo aconteceu como Jesus profetizou. Tudo está acontecendo como Jesus profetizou. E tudo vai continuar acontecendo como Jesus profetizou até o fim. O rei alerta, capacita e preserva os eleitos em meio à tribulação. E nós chegamos então no quarto e último ponto. O rei alerta sobre a necessidade de, em meio a tudo isso, guardar a fé para ser salvo. É esse o nosso quarto e último ponto. Isso está, como disse no versículo 13, na parte B do capítulo 13 do Evangelho de Marcos. Capítulo 13, alvo da nossa exposição agora, no verso 13, na parte B, está assim: mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. É isso que nós temos. E eu quero ir com você ao livro de Apocalipse, para que nós possamos observar um padrão e uma dinâmica que acontece no livro de Apocalipse, sinalizando para este ponto, para o alerta do rei sobre a necessidade de, em meio a tudo isso, guardar a fé para ser salvo. Os que perseverarem até o fim, esses serão salvos.
E Apocalipse, logo no capítulo 1, no versículo 9, nós temos então o nosso irmão João, o apóstolo João, escrevendo a carta e falando da sua condição de perseguição, falando da sua condição de tribulação. Assim diz o texto: eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Essa era a causa. E João, então, recebeu uma revelação da parte do Senhor. E ele escreveu então as 7 igrejas. Essas 7 igrejas da Ásia, elas bem representam as condições e as circunstâncias dos dias odiernos, ou dos nossos dias. E no capítulo 2, a partir então da primeira carta a Éfeso, a gente vai começar a ver um padrão. Capítulo 2, verso 2, diz assim: conheço tuas obras, teu trabalho e tua perseverança. O Senhor deixa claro que conhece e sabe das coisas. E no verso 7 está dito: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. E esse padrão vai se repetir. Verso 9, do mesmo capítulo, carta à igreja em Esmirna, vai dizer então: conheço tua tribulação e tua pobreza, apesar de seres rico, e a blasfêmia dos que dizem ser judeus, mas não são, pelo contrário, são sinagogas de Satanás. No verso 11, ele diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o que o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. E o padrão vai se repetir no verso 13 ao 17, onde nós temos a carta à igreja de Pérgamo, e no 19 ao 26, onde nós temos então a carta a Tiatira. Nós então vamos para o capítulo 3, verso 1 e 2 e 5, na carta da igreja a Sardes. E quando chega no mesmo capítulo 3, no verso 8 e verso 12, o mesmo padrão: conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardastes a minha palavra e não negaste meu nome. E no verso 12, ele vai então dizer: farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. E ele finaliza então com a última igreja, Laodiceia, do mesmo padrão. Verso 15 e verso 21. Conheço tuas obras, sei que não és frio nem quente. Antes fosse frio ou quente. E no verso 21, então ele diz: ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. É o padrão deste último ponto que nós estamos agora apresentando, porque o alerta do Senhor aos seus discípulos é para que, em vivendo os últimos tempos, vivendo a grande tribulação, vendo e vivendo os princípios das dores, eles então fossem, em meio a tudo isso, fortes e perseverantes, guardando a fé para ser salvo. É a condição do rei, é isso que o rei exige de todos nós. Mas antes, ele alerta e ele nos capacita. É por isso que o resumo de toda essa estrutura é esse: o rei alerta, capacita e preserva os eleitos em meio à tribulação. Isso é fantástico, porque ele preserva os seus, ele conserva. O justo é preservado, o ímpio não, mas o justo é preservado. E eu quero finalizar com o texto de Hebreus, essa parte.
Hebreus no capítulo 11, todo o capítulo 11 de Hebreus e o capítulo 12 até o verso 3, é uma declaração, é um alerta para mim, para você, para todos nós, acerca da fé cristã e dessa perseverança que nós devemos viver, aqueles que são capacitados por Deus. Hebreus faz esse desafio, e eu quero desafiar você a ler o capítulo 11 de Hebreus com toda calma, até o capítulo 12, do 1 ao 3, que eu só vou ler 2 trechos, um trecho um pouco extenso, não tanto, mas é o capítulo 11, verso 13, especificamente o verso 13, diz assim: todos esses morreram mantendo a fé, sem ter recebido as promessas, mas tendo-as visto e acolhendo-as de longe, declararam ser estrangeiros e peregrinos na terra. E eu quero agora ler em Hebreus 11, do 32 até o 12:3. Só esse pequeno trecho, 11, 32 de Hebreus, até 12:3, me acompanhe, por favor. Assim diz a palavra: e que mais direi? Pois me faltará tempo, se eu falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Estes, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados e não aceitaram ser livrados para alcançar uma melhor ressurreição, e outros experimentaram zombaria e espancamento, correntes e prisões. Foram apedrejados e provados, cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados. O mundo não era digno dessas pessoas. Andaram vagando por desertos e montes, por cavernas e buracos da terra. E todos eles, embora recebendo bom testemunho pela fé, não obtiveram a promessa, visto que Deus havia providenciado algo melhor a nosso respeito, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. Assim considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. O livro de Hebreus está falando também da tribulação que todos os nossos amados irmãos no primeiro século passaram. Aqueles que nós muitas vezes lemos dele e admiramos, eles passaram por tribulação. Então aqui nós temos muito claramente provado via teologia bíblica que a profecia de Jesus diz respeito aos crentes para o primeiro século já, e ainda não, porque continua, não concluiu, não foi pleno, mas nós estamos no fim dos tempos
e em meio à tribulação, que vem intensificando dia após dia. Por isso eu não tenho a menor dúvida que o Covid-19, essa pandemia global, faz parte da tribulação, faz parte dos sinais do fim, dos sinais que apontam para a vinda do Rei. Por isso nós precisamos nos preparar. Nós precisamos aprender a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas. Porque certamente, se nós não estivermos preparados, quando o Rei chegar, nós ficaremos. João Marcos, ele esperava que os crentes em Roma entendessem que as perseguições e aflições são inerentes aos eleitos, e que eles com firmeza e em paz guardassem a fé em meio às perseguições, confiantes nas promessas. Para isso são capacitados pelo Senhor. Essa é a minha expectativa em você ouvindo essa mensagem, que vocês, onde estiverem, alertados e capacitados, entendam que as perseguições e aflições são inerentes aos eleitos. Portanto, com firmeza e paz, guardem a fé. Guardem a fé em meio a toda e qualquer circunstância, confiantes nas promessas, pois o Rei há de nos preservar em meio à grande tribulação. O Rei alerta, capacita e preserva os eleitos em meio à tribulação. E eu quero sinalizar para vocês em Marcos a grande ideia de onde ela nasce, e tem um trecho muito relevante. A grande ideia, ela nasce primeiro no verso 5, quando diz que então Jesus começou a dizer-lhe, cuidado, ele alerta. E aí a gente vai para o verso 20 e 21. No 20 e 21, Jesus diz assim: se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos que escolheu, ele abreviou aqueles dias. O Rei alerta, e ele repete esse alerta no verso 22 e 23, não só no 5. Ele capacita, porque o Espírito Santo foi derramado sobre nós. Nós não vencemos tribulação, nós não vencemos provações, porque nós somos melhores, ou porque temos força pessoal e competência. É por causa da capacidade dada por Ele. O Rei que alerta, Ele também capacita, nos outorgando o Espírito Santo. Atos 1:8 diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Vocês serão capacitados e recebereis poder do alto, capacitação. E preserva, verso 20, os eleitos em meio à tribulação. O verso 20 diz isso: se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém seria salvo, mas por causa dos eleitos que escolheu, ele abreviou aqueles dias. E aqui ele está falando daqueles dias na Palestina, nos dias em que Tito destruiu tudo e matou milhares de pessoas. Então o Senhor abreviou, o Senhor poupou por causa daqueles eleitos. Mas isso ecoa em nós também. Nós também somos eleitos e escolhidos do Senhor. E por causa de nós, Ele está agora falando através da minha vida ao seu coração, para que você compreenda o tempo em que você está vivendo e entenda que o Senhor está às portas. E nós precisamos de mudança de vida radical, para que quando a trombeta soar e o Senhor nas nuvens chegar, e os mortos forem ressuscitados, não fiquemos olhando, mas sejamos também arrebatados com Ele nas nuvens. Faço das palavras do apóstolo Paulo a Timóteo, minhas palavras a vocês que me ouvem nesta hora. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, versículo 11 ao 13. Assim diz a palavra:
esta palavra é digna de crédito. Se já morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseverarmos com Ele, também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Se nós somos infiéis, Ele permanece fiel, e nós ficaremos. E Ele vai nos deixar, porque Ele é fiel. Porque aquele que não honra a Ele mais do que tudo e todos, não é digno dele. E finalizo para orar por você com o capítulo 4 e verso 7 desse mesmo livro de 2 Timóteo. Porque o meu desejo, no fim da estrada, precisamos dizer, falar, verbalizar com autoridade e autenticidade o que aqui está dito. 4:7. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Vamos orar. E em seguida nós vamos louvar. E depois que louvarmos, eu quero então dispensar a bênção apostólica. Mas eu quero orar por você que ouviu essa mensagem agora. Vamos orar. Glorioso Deus e Pai, graças te damos pelo teu infinito amor, pela tua majestade, soberania e misericórdia. O Senhor conhece a vida de todos que estão ouvindo essa mensagem. O Senhor conhece seus pressupostos. Ajuda-os a não resistir, mas a olhar com humildade para a palavra e reconhecer a tua voz, se de fato o Senhor está falando. Senhor, transforma os corações. Eu suplico que por meio dessa mensagem, o Senhor faça cirurgias e arranque corações de pedra e coloque corações de carne. Que o Senhor arranque das heresias essas pessoas que tu ama, que agora nos ouve, das seitas, e que elas possam reconhecer a tua palavra e o teu senhorio. Que elas possam reconhecer o momento que vivemos. Senhor, por favor, eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor salve vidas nesta noite. Que o Senhor restaure relacionamentos. Que o Senhor ajude aqueles que estão há anos, décadas, convencidos e precisam de conversão, batizados, mas precisam de conversão, que haja nos corações humildade suficiente para se humilhar diante de Ti e converter-se ao Senhor nessa hora. Ajuda, Senhor Deus, aos ouvintes. Tenha misericórdia, que a Tua palavra opere com poder e graça e promova celebração festiva no céu para o louvor da Tua glória. É assim que eu oro a Ti, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir agora a mensagem cantada com o nosso amado irmão Robson. Em seguida eu vou estar orando por você, dispensando a bênção dos apóstolos. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as tuas leis. Os sinais da sua vinda mais te mostram cada vez, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem
Jesus, o clarim que chama os salvos, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões a conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Por fim entronizado, as nações irá julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes lá no céu irão cantar. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Amém. É isso que eu espero que você possa declarar naquele dia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Venceu por mim e por você, para mim e para você. Mas tudo isso para o louvor da glória é dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu quero orar agora, dispensando a bênção apostólica, mas não deixar de pedir a Deus pela sua vida, pela semana que iniciamos. Hoje, o primeiro dia da semana, estamos unidos e reunidos para o louvor da glória de Deus, vencendo mais uma semana com a sua ajuda, e não podemos deixar de agradecer. Oremos todos então nessa hora. Soberano Deus e Pai, graças te damos pelo teu infinito amor e bondade. Senhor, mais uma semana vencida, mais uma semana de livramentos. Em meio à pandemia, o Senhor tem nos preservado e preservado os nossos. Muito obrigado, Senhor. Ajuda-nos a ser prudentes, não tentando a Ti, fazendo a nossa parte. Ajuda-nos, Senhor Deus, nas nossas ações, reações, pensamentos, a tudo fazer segundo a orientação e direção do Teu Espírito. Que o Espírito Santo nos inspire e nos conduza. Que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés. Que a Tua palavra seja a lâmpada para os nossos olhos. Que ela seja a luz que nos ilumina e nos guia, Senhor. Por favor,
Ajuda-nos nessa semana nova que o Senhor nos presenteia a vencermos um dia de cada vez. Ajuda-nos, Senhor Deus, a vencer a nossa carne e as suas concupiscências. Ajuda-nos a vencer o maligno que jaz nesse mundo e ajuda-nos a vencer, Senhor Deus, o mundo sedutor e tentador. Nós somos amigos do Senhor, não do mundo. Livra-nos, Senhor Deus, do mal. Nos concede, mais uma vez peço, sabedoria. Abençoa todos os lares e famílias que agora nos assistem. Abençoa, salva vidas, Senhor, por favor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Teu Santo Espírito, seja abundantemente derramada sobre o povo de Deus, espalhado na face da terra, agora e para todo sempre. E o povo de Deus alegremente diga amém. Que Deus te abençoe, muito obrigado, que Ele te dê uma semana de paz, de vitória e de saúde aos pés da cruz, em meio à tribulação, porque estamos vivendo nos últimos dias. Vamos guardar a fé para receber dele a salvação em Cristo. Que Deus te abençoe.